Glória a Deus, aleluia. Eu saudo queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Daniele, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Matelf. Estou aqui hoje para contar um pouquinho do meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Aleluia. Antes de começar a contar um pouquinho do meu testemunho, irmãos, eu gostaria de deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Isaías 43, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glórias a Deus, aleluia. Se hoje eu estou aqui é pela permissão do Senhor. Se hoje eu tenho esse testemunho para contar, é para edificação do Senhor também. Aleluia, glória a Deus. Vou começar contando um pouquinho, irmão, sobre a minha infância. Minha infância foi uma infância muito triste, uma infância muito sofredora. Desde pequena já tive problemas no meu lar com o meu pai, que era alcoólatra. Ele nos batia muito nos meus irmãos, batia muito na minha mãe, e isso acontecia sucessivamente a cada dia, a cada noite, e essa angústia não passava, esse sofrimento não passava. Ele começou a bater na minha mãe dia e noite, às vezes esquecia da gente e continuava batendo nela. Minha mãe hoje em dia tem o nariz quebrado, de tanto que ela apanhou, sabe, desde a infância sofrendo, crescendo sofrendo, mas foi passando os dias, foi passando os meses, foi passando anos, e graças a Deus assim, Deus pôde colocar as mãos santas dele, e eu creio que foi por ele que teve a separação do meu pai e da minha mãe. Meu pai saiu de dentro de casa, ficou só eu, minha mãe e meus irmãos, e nisso acabou um pouco, abateu mais o sofrimento, aleluia, glória a Deus. Mas irmãos, no decorrer dos dias e dos tempos, em vez de eu melhorar, eu comecei a seguir caminhos ruins, comecei a me influenciar com pessoas que eu não devia ter me influenciado, comecei a me misturar com pessoas que eu não devia ter me misturado, e aí que começou mesmo o meu sofrimento. Esse é só o começo do meu testemunho que eu quero contar, mas eu creio que através desse testemunho que eu vou contar aqui, muitas pessoas que estão passando, eu creio que vai servir de edificação, e eu creio que os irmãos vão estar ali, ó, no propósito, ouvindo esse testemunho meu. Aleluia, louvado e santo seja o nome do Senhor. Irmãos, aí comecei a sair de casa e me misturar com pessoas que eu não devia me misturar. Comecei a namorar com um rapaz que eu pensava que esse rapaz ia ser bom para mim, que eu pensava que era o primeiro amor da minha vida. Induzida por ele, saí de casa com 12 anos de idade, irmãos. Nem saí, eu fugi de casa sem falar para minha mãe, sem falar para os meus irmãos para onde eu estava indo. Fiquei 2 anos com esse rapaz numa cidade chamada São José dos Campos. Ali, irmãos, eles não deixavam eu nem escrever, ao menos para minha mãe. Eu apanhava muito, fui muito maltratada, sofria muito, passei fome, passei frio, mas mesmo ali, no meio de toda essa tempestade, eu clamava ao Senhor e pedia que o Senhor me ajudasse. Mesmo assim, eu era temerosa, não conhecia a palavra, não conhecia o Evangelho, mas nunca deixei de acreditar e ter fé no nosso Senhor Jesus. E ali foi se passando os dias, e ali foi se passando as noites, foi se passando as horas, foi se passando os meses e os anos, e eu sofrendo dia e noite, sofrendo dia e noite. Até que um dia Deus tocou no coração dele, e ele voltou para São Paulo novamente, aonde eu pude ficar novamente junto com a minha família. Passando alguns dias, esse namorado meu foi preso porque ele assaltou uma casa. Mais uma vez eu creio que foi as mãos do Senhor. Pude me livrar, ali ele foi para a cadeia, para a prisão, saiu e nós terminamos, não tivemos mais nada a ver. Continuei no meu lar com a minha mãe e com meus irmãos. E mesmo assim, irmãos, com tudo isso que eu estava passando, com todo esse sofrimento, eu, em vez de ouvir a minha mãe, que todo dia estava ali a orar por mim, porque minha mãe já era evangélica, ela buscava nas igrejas, todas as noites, às vezes enjoava por mim, e eu não dava ouvido à minha mãe, não dava ouvido aos meus irmãos. Minha mãe chorava muito, passava a noite sem saber aonde eu estava. Comecei a sair, comecei a ir para os bailes, comecei a conhecer coisas novas que pensava que era bom para mim, mas estava me afundando a cada dia mais. Oh, Deus amado e santo. Aí, irmãos, o que aconteceu? Comecei a me envolver com pessoas mais ainda, que faziam mais coisas ruins ainda, irmãos. Fui me aprofundando, aonde foi que eu conheci o cigarro. Comecei a fumar um cigarro, comecei a fumar 2 cigarros. Quando eu dei por mim, irmãos, estava fumando um maço de cigarro por dia. No decorrer dos dias e dos meses, quando eu me deparei, estava fumando 2 maços de cigarro por dia. Não tinha mais apetite, não sabia o que era comer, não sabia o que era beber, fumava muito, me consumia muito, e ali eu estava sempre me afundando mais e me afundando mais. Comecei a sair do meu lar, comecei a dormir 3, 4 dias fora de casa sem avisar para os meus pais, e ali eu pegava e passava madrugadas inteiras bebendo, se alcoolizando. Muitas vezes chegava em casa
com muito álcool, sabe, embebedada, com cheiro de cigarro, roupas molhadas, muito ruim, muito sofrimento o meu passado, irmãos. Mas pela glória e honra do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui, pela misericórdia dele, posso falar um pouco para os irmãos do que eu contei, que eu creio que eu não estou aqui em vão. Eu creio que se eu estou aqui foi Deus que permitiu, para que eu pudesse, nesse momento, estar alertando muitos jovens ou pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu passei. Foi um processo, irmãos, dolorido, foi um processo, irmãos, de sofrimento, mas eu tive que passar para que hoje eu pudesse ver a glória do Senhor em minha vida. E ali eu continuei a fazer coisas que não devia fazer, e ali eu continuei a fazer coisas assim que desagradavam ao Senhor, que desagradava a minha família. Aí comecei a namorar com um rapaz, que o nome dele era Rogério. Esse rapaz, ele passou a aparência para mim de um rapaz muito bom, e eu não sabia onde eu estava entrando. Comecei a namorar com ele, passou-se dias, passou-se meses, e eu descobri que esse meu namorado era usuário de drogas. E através deles, irmãos, eu comecei a usar droga também. Foi aonde um dia eu estava na casa dele, conversando com minha ex-sogra, e ele pegou e falou para mim: Daniele, vamos ali comigo. E eu fui com ele. Quando chegou lá, ele me ofereceu a maconha. Irmãos, o primeiro dia que eu usei juntamente com ele, e ali a partir daquele dia, em vez de eu parar não, eu comecei a usar todos os dias, todas as noites, comecei a me drogar com cigarro, com bebida, com maconha. Quando me deparei de mim, o cigarro estava fraco. Quando me deparei por mim, a maconha estava fraca. E ali eu comecei a entrar na vida do crack. Misturei crack com maconha. Eu era viciada, não conseguia mais fazer nada, irmãos. Eu vivia de drogas, porque desde os 7 anos de idade, na minha casa, na minha família, eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a minha família, pois minha mãe é uma deficiente visual, a minha mãe não enxerga. E mesmo assim, irmãos, eu não conseguia sentir a dor do meio da minha mãe. Mesmo assim eu não conseguia sentir a dor da minha família, e fui me aprofundando mais, usava drogas, eu não conseguia mais comer, beber, não conseguia nem dormir, passava noites e noites, às vezes madrugada, debaixo de ponte, se drogando dia e noite, não tinha mais dinheiro, não tinha mais o que fazer, comecei a vender coisas que não era para me vender, para poder me drogar. Chegava em casa depois de uma semana, depois de 5 dias, seca, que só dava para ver o osso em minha face. Ali eu me deparava com minha mãe. A minha mãe, mesmo deficiente visual, sentia o que eu estava passando. Eu via o sofrimento dela, ela chorava, minha família chorava, e mesmo assim, irmãos, eu não conseguia sair do vício das drogas. Mesmo assim, irmãos, eu continuava ali a usar drogas dias e noites. Aleluia, glória a Deus. Foi muito difícil, irmãos, eu sair dessa vida, mas eu creio que a obra que Deus fez na minha vida foi maravilhosa, porque hoje eu estou limpa pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sofri dia e noite, mesmo assim eu não sabia que isso aí não era nem o princípio do meu sofrimento, e ali eu me drogava, e ali eu me drogava, e ali me drogava, até que um certo dia, irmãos, faltou o dinheiro, não tinha mais o que vender, e esse namorado meu me chamou para roubar. Nunca tinha mexido em nada de ninguém, irmãos, nunca tinha roubado, e ali eu saí com esse namorado meu para roubar. Ele assaltou um carro, tava eu, ele e mais 2 amigas minhas. Ele assaltou um carro e nós juntamente com ele roubamos esse carro. Saímos em seguida para o nosso bairro. Quando estávamos no meio do caminho, a polícia nos deparou, descemos do carro e ele pelo radinho, a polícia ali, nós parada com as mãos para trás, porque os policiais pediu para a gente esperar, para puxar, para ver se o carro não era roubado. E ali meu coração já estava acelerado, e ali eu clamava ao Senhor, e eu via que eu estava chegando ao final. Eu tinha muito medo, irmãos, e quando o delegado e quando o segurança ali, o policial do carro de polícia ligou pelo aquele radinho, ele pegou e constou que o carro era roubado. Ele chegou perto da gente e falou: se prepare que agora vocês vão para a cadeia, pode ligar para suas famílias de lá e preparar um advogado. Irmãos, naquela hora foi o fim do mundo para mim, porque eu nunca tinha passado por uma cadeia. Ali eu comecei a pensar na minha mãe, ali eu comecei a pensar na minha família, ali eu comecei a pensar em tudo, e fomos levados para o distrito ali. Quando chegou lá no distrito, o delegado falou: qual é o número do telefone da sua mãe que nós vamos ligar para sua casa? Irmãos, eu entrei em pranto, eu comecei a chorar, só de pensar que a minha mãe ia passar por mais um desgosto. Só que até aí eu pensei, irmãos, que eu não ia ficar presa, porque eu tinha 17 anos, era o dia 1º de março de 2000, faltava 13 dias para me completar 18 anos, que eu faço aniversário dia 14 de março. Ali eu estava ali, né, e mesmo assim no meio dessa aflição, eu clamava ao Senhor, eu falava: Deus, não deixa, Senhor, eu entrar dentro de uma cadeia.
Ali eles me seguraram 14 dias, irmãos, e eu fiz aniversário dentro do distrito, um distrito de homem. Eu fiquei 13 dias no distrito de homem, que é o distrito da 32 de Itaquera. Fiquei ali numa celinha pequenininha, num quadradinho, eu e essas duas amigas minhas. E quando eu fiz 18 anos, irmãos, no dia do meu aniversário, aí chegou uma carcereira, uma guarda na porta da grade, assim, e pegou e chamou meu nome, Daniele da Silva Rodrigues. Ali meu coração acelerou, porque eu sabia que eu ia ser livre. Para mim eu ia ser livre, para mim eu estaria saindo dali naquele momento. Ali até antes mesmo dela falar, eu já estava agradecendo o Senhor por pensamento. Aleluia, glória a Deus. Quando ela pegou e falou para mim: prepara sua sacolinha, as coisas que você tem aí, que você vai ir para um presídio. Irmãos, naquele momento parecia que o mundo tinha se acabado para mim. Ali eu fui transferida para um distrito de mulheres, onde eu fiquei 1 ano, não sabia o que era cadeia, não sabia o que era passar por isso. E ali eu comecei a entrar em desespero, ali eu comecei a chorar. E ali muitos rapazes que estavam presos, na linguagem do mundo eles falam ladrão, começaram a falar para mim: se prepara que agora você vai para um lugar onde cobra come cobra. Ali você tem que entrar de cabeça erguida, se você abaixar a cabeça é capaz delas te matar. E ali eu fui passando, irmãos, por esse processo. Quando eu cheguei nesse distrito que eu entrei, eu vi tantas coisas ruins. Só de pisar, irmãos, dentro, a sensação já é ruim já. Fui para esse distrito, foi lá para 62 de Itaquera, lá no Hermelim do Matarazzo. Ali eu fiquei, irmãos, 1 ano, irmãos. Passava-se dias, passavam-se noites, e eu continuava ali. As horas dentro da cadeia não passavam, o sofrimento cada dia aumentava. Era pessoas de tudo quanto é tipo de nível. Tinha pessoas que tinham estrupado criança, ali dentro tinha tráficos de droga, ali dentro tinha roubo, ali dentro tinha pessoas que tinham matado, tudo misturado. Eu fiquei numa cela, irmãos, com 57 mulheres. Quando eu cheguei na cadeia não tinha nem lugar para mim dormir. Eu tive que dormir durante 1 semana no banheiro. Às vezes cochilava e caía água sobre meu rosto, sobre meu corpo, e ali eu chorava dia e noite, não conseguia comer, não conseguia dormir. Mas mesmo assim eu não esquecia do meu Deus, mesmo assim eu chamava Ele. Quando foi com 1 semana que eu estava presa, eu tive a primeira visita da minha mãe e dos meus irmãos. Quando eu vi a minha mãe eu não aguentei. Até hoje eu peço perdão para o Senhor, eu peço perdão para o meu Deus, porque eu fiz minha mãe e minha família sofrer demais, e eu creio que fiz meu Deus sofrer mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Hoje em dia, irmãos, eu estou aqui pela glória e honra do Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, que eu estou aqui agora no caminho do Evangelho e sou cristã para o resto da minha vida. Porque hoje em dia eu posso dizer para os irmãos que eu sou feliz. Hoje em dia eu posso dizer para os irmãos que eu estou no caminho certo. Mas, irmãos, não acabou por aí. Eu fiquei nesse distrito durante 1 ano. Quando fez 1 ano que eu estava lá, novamente chegou uma carta para mim. Um carcereiro foi me chamar na porta da grade. Quando ele chamou meu nome, eu pensava que ia ser livre novamente. Aí ele falou para mim que eu ia ser transferida para mais uma cadeia. Irmãos, eu passei por 7 tipos de cadeia. Eu passei por distrito, eu passei por cadeiões, eu passei por penitenciárias, eu passei por semiaberto. Só Deus sabe o que eu passei ali. Um certo dia eu estava no cadeião de Pinheiros e começou uma tribulação muito grande no decorrer da noite. Começaram a bater nas grades, começaram a gritar, uma presa xingar a outra. E ali eu peguei e falei: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Quando eu ouvi bem alto gritar que ia ter rebelião na cadeia, ali, irmãos, eu sabia assim, só de falar que rebelião era uma coisa muito ruim. Quando eu me deparei por minhas presas estavam quebrando os cadeados, quando eu me deparei por minhas celas estavam todas abertas, e começou uma rebelião, 9 horas da noite. Essa rebelião durou até 11 horas da manhã do outro dia. Irmãos, foi muito triste, muita morte aconteceu naquele lugar. Eu pude contemplar assim, irmãos, sapatão, que dentro da cadeia tem muitas mulheres assim que tem relacionamento com mulheres, e eu pude contemplar ali um sapatão matando, irmãos, uma outra amiga de cela assim na minha frente, assim, ó, colocando fogo, irmãos, no cabelo daquela menina que tinha o cabelo passando da coxa para baixo. A coisa mais linda era a menina, e como a menina não queria ter caso com o sapatão, ele colocou fogo no cabelo dela que chega, queimou o casco, não se sustentando, irmãos, na nossa frente, ele esfaqueou aquela menina. Aleluia, glória a Deus. Ele
esfaqueou aquela menina dos pés à cabeça, cortando a menina em pedaços e colocando no saco de lixo. Ai, Deus amado e santo, aleluia, Senhor. Muitas coisas ruins eu pude contemplar, muitas coisas tristes. Todo dia era briga de facada, todo dia tinha muitas colegas aidéticas lá dentro. Uma vez eu pude contemplar, porque ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Muitas vezes assim eu vi assim o sofrimento e muita maldade acontecer. Pessoas com o vírus da AIDS assim, cortar o braço, cortar o pulso, irmãos, tirar o sangue e colocar aquele sangue no suco ou nas coisas que as outras presas comiam por maldade, irmãos. Muita maldade ali, muito sofrimento eu passei, mas ali eu fiquei firme. Então depois dessa rebelião, que teve essa rebelião, chegou a tropa de choque e ali bateu muito na gente. Irmãos, eu pude contemplar o que é uma dor, o que é um choque, porque eles colocaram a gente dentro de uma bacia de água gelada, irmãos, e tirava a gente daí e dava choque nos nossos pés, mas apanhamos muito, eu não sabia o que estava acontecendo, tanto que no dia do rebelião eu me escondi no cantinho, daí daquele cantinho eu não conseguia sair para nada, só clamando o nome do Senhor Jesus. Se hoje eu estou viva, se hoje eu estou aqui a contar o meu testemunho, é porque é a permissão de Deus vivo mesmo na minha vida, porque por tudo que eu passei, irmãos, não era para mim estar aqui se eu não tivesse fé no Senhor. E ali, irmãos, eu sofri muito, não vi a hora de acabar aquela rebelião, quebrar os tetos, colocaram fogo em todos os colchões, tudo que irmãos pensavam que a gente tinha, porque a gente já não tinha quase nada ali, comida, colocaram fogo, destruíram tudo. Enfim, quando foi 11 horas do outro dia, chegou a tropa de choque, conseguiu colocar todas para dentro da cela de novo, foi aonde nós conseguimos contemplar a luz do sol, porque já ia fazer 2 anos que eu não sabia o que era ver o sol. E ali, irmãos, começamos a ver o sol por entre aqueles pedacinhos de telhado, aqueles quadradinhos de telhado ali. As coisas foi melhorando um pouquinho. Aí começaram a fazer o quê? 5 horas da manhã, irmãos, nós acordava para tomar banho de água gelada. Ali nós tomava banho todo dia de manhã. Dia de visita a gente tinha que acordar 4 horas da manhã, o banho era mais cedo, mas a gente ficava trancado até a hora da visita chegar. Muitas vezes, irmãos, as comidas vinham estragadas, as comidas vinham azedas, tanto que eu fiquei enferma na cadeia. Eu fiquei 1 mês internada na UTI da cadeia porque eu não conseguia comer devido à comida vir azeda. Ali às vezes a minha mãe levava uma cebola, levava um tomate para mim conseguir refazer aquela comida de novo, mas mesmo assim eu não conseguia comer. Tinha muito medo de pegar HIV, tinha muito medo de pegar doença, tuberculose, porque o que mais tinha na cadeia era isso. E aí assim foi se passando os dias, assim foi se passando as horas, e eu ali, irmãos, nessa peleja, nessa angústia. Mas mesmo assim, irmãos, quando chegava assim sábado e domingo, assim de vez em quando, iam os irmãos de algumas igrejas lá, ali eu clamava ao Senhor, ali eu tentava entregar meu coração, minha alma, meu espírito para o Senhor me sustentar, e eu ali clamava e eu orava. Aí chegava segunda-feira de novo, voltava a mesma rotina, irmãos, a mesma coisa, até que um dia eu peguei, me deparei comigo e fiquei com muito medo. Eu observei dentro da cadeia, que dentro da cadeia assim os sapatão, eles conseguem ter mais respeito das pessoas que estão ali dentro. Eu tinha tanto medo que ali eu comecei o que? Eu raspei a minha cabeça, irmãos, eu comecei a me vestir que nem homem, eu deixei crescer até cabelos debaixo das minhas axilas, eu vestia bermudão, eu vestia camiseta regata. Se os irmãos me vissem hoje, do jeito que eu estava há anos atrás, os irmãos falavam que eu era um homem. Eu comecei a andar que nem um homem, até meu jeito de andar eu tinha mudado, com medo ali, eu queria que as pessoas tivessem respeito por mim. Ali as pessoas começaram a ter respeito, ali eu podia fazer o que eu quisesse, ali eu podia conseguir o que eu queria, e assim eu tirei os restos de cadeia que eu tinha. Um certo dia eu estava sentada no pátio, né, tomando aquele pouquinho de sol pelos pedaços de telhado, novamente chamaram o meu nome pela grade, e ali eu coloquei minhas mãos pro céu e falei: Senhor, agora eu sei, Senhor, que eu vou sair daqui, que chegou a minha hora. Aí chamaram o meu nome, Daniele da Silva Rodrigues. Eu encostei perto da guarda, aí a guarda falou para mim assim: Daniele, você terá que sair comigo lá na diretoria, lá na frente. Aí eu peguei e falei: é minha liberdade? Aí a guarda falou para mim assim: vamos comigo, Daniele, lá na frente. Chegar lá na frente a gente conversa. Ali, irmãos, eu saí já orando para Deus assim em pensamento, pensando que ia assinar a minha liberdade. Fui, irmãos, não estava muito bem, que eu já estava meio adoentada. Saí, fui em direção à diretoria com aquela diretora. Quando chegou lá, ela falou: sem para. Peguei e falei assim: ai meu Deus, não acredito, eu vou ser transferida de novo de cadeia. Aí ela pegou e falou assim: acabou de chegar a sua condenação, condenada a 5 anos e 4 meses de cadeia. Ai, irmãos, eu já tinha sofrido tanto, eu já tinha passado por tantas coisas ali dentro. Eu falei pro Senhor que não ia aguentar mais.
Quando ela falou isso, eu não consegui nem assinar. Na mesma hora eu desmaiei. Fiquei 5 dias, irmão, 5 dias internada. Depois de 5 dias eu consegui assinar minha condenação. E ali eu pude, irmãos, contemplar e assim o sofrimento que eu ainda tinha que passar adiante. Quando eu fui transferida para uma penitenciária, e todas as vezes que eu conversava com as presas ali, com as colegas de cela, as colegas de cela falavam para mim: Daniele, a pior cadeia que você vai passar é essa cadeia que você vai agora. Você tem que ir, Daniele, com a cabeça erguida. Lá é cobras criadas, lá é malandras velhas mesmo, pessoas assim do crime, assim, que já matou, que já fez coisas ruins mesmo. Lá é pior do que aqui. Aí quando foi um dia de madrugada assim, eu peguei e sentei, né, porque lá as camas são de concreto assim, a única coisa que a gente pode colocar é um lençol em cima do concreto para a gente poder dormir. Eu sentei ali, acendi a vela porque não tinha luz na cela e falei para o Senhor: Senhor, amanhã eu estarei indo para a penitenciária e o Senhor vai estar comigo em nome de Jesus. Eu sempre orava a Deus, mesmo ali no meio da tempestade, eu nunca deixei de clamar ao nosso Senhor. E quando foi 7 horas da manhã, eu arrumei as minhas coisas e fui para a penitenciária. Irmãos, quando eu cheguei lá, a gente tem que passar para entrar para a penitenciária, a gente tem que ficar 30 dias de estágio. Estágio é você ficar dentro de uma cela que é menor que um banheiro, só com um pedacinho de quadrado assim, por onde passa a comida, nem banho você tomava. Eu fiquei 30 dias ali, irmãos, sem tomar banho. Eu tinha que urinar, fazer necessidades ali dentro daquele quadradinho. Eu tinha que comer por aquele pedacinho de quadrado que tinha ali. Eu passei meus 30 dias ali. Depois de 30 dias de estágio, eu saí e desci para a penitenciária. Graças a Deus, irmãos, eu fiquei na penitenciária mais 1 ano ali, mas nunca briguei. Nunca assim dei trabalho para os policiais, para a casa de detenção. E ali foi passando os dias, foi passando as noites. Quando eu pensei que não, começou a aparecer firmas dentro da penitenciária. Eu comecei a trabalhar. A gente acordava às 5 horas da manhã, trabalhava das 5 horas da manhã até 5 horas da tarde para ganhar um dia de pena. Ali eu comecei a trabalhar. Uma vez por semana eu sempre fazia exames de sangue, né? Porque eu tinha muito medo de pegar o vírus da AIDS. Sempre estava passando por médicos, mas mesmo assim, irmãos, como assim, se os irmãos se colocar, não dá nem para os irmãos se colocar um pouquinho no meu lugar, o que é você passar 3 anos trancada, sem poder ver sua família direito, sem poder ver o mundo, sem saber o que estava acontecendo lá fora. E ali eu trabalhava dia e noite chorando, e ali eu sofria dia e noite calada, mas trabalhava, fazia a minha parte. Eu sabia que um dia eu ia sair dali, mas para mim sair dali viva, eu tinha que andar certinho ali dentro. E mesmo assim, irmãos, ali eu orava, eu clamava ao Senhor. Muitas vezes de madrugada assim eu levantava, sentava chorando e falava: Senhor, eu estou aqui, e prometendo para o Senhor que quando eu saísse dali eu ia mudar de vida. E ali foi se passando os dias, foi se passando os meses, e aconteceu que eu fui transferida da penitenciária para o semiaberto, onde foi, irmãos, que eu tive minha primeira saída no semiaberto. Semiaberto é tipo uns prédios, é cadeia, mas é tipo uns prédios assim, que você também trabalha para ter remissão de pena, e se você se comportar bem, você tem direito à saída no dia dos pais, no dia das mães. E ali eu estava no semiaberto, com mais ou menos uns 7 meses que eu estava no semiaberto, chegou os dias das mães, e eu ganhei minha saída do Dia das Mães. Irmãos, eu vou falar para os irmãos não vão acreditar, eu não conseguia nem abrir os olhos quando eu saí do lado de fora, porque o brilho do sol, eu não conseguia abrir os olhos, era tão forte. Eu peguei o ônibus em frente ao semiaberto para ir para a minha casa, não sabia quanto que estava a condução, não sabia que ônibus eu estava pegando, mas eu fiquei tão feliz em poder sentar do lado de fora. Eu sentei na calçada em frente do semiaberto, eu fiquei meia hora achando bonito os carros passando na rua, coisas que a gente vê diariamente. Eu não sabia nem como que eram os carros mais, como que estava, sabe, a vida lá fora. E ali eu sentei na porta do semiaberto, fiquei meia hora olhando pro céu assim, com os olhos meio fechados, ardendo, e ali falando: Senhor, agora eu vou para casa ver minha mãe. E ali eu fui, não foi ninguém me buscar, eu fui sozinha. Ali eu peguei e saí, peguei aquele ônibus. Quando eu cheguei na catraca do ônibus, eu perguntei pro cobrador: quanto que está a passagem? Aí ele pegou e falou para mim, você está saindo agora da cadeia, né, saída de semiaberto. Eu falei assim: estou. Aí ele falou assim: dá para perceber. Aí eu sentei do lado do cobrador, aí ele me indicou o caminho certo de eu descer, como eu fazia. Foi a minha primeira saída, irmãos, do semiaberto. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, você tinha que ver a festa que fizeram para mim, a minha mãe, a felicidade que minha mãe e a minha família ficaram. Ali eu fiquei 3 dias, irmãos, na saída de semiaberto do Dia das Mães. No 3º dia eu tinha que voltar. Oh, irmãos, aí foi a parte pior. Deus amado e santo, quando eu tive que voltar novamente para aquele lugar.
lugar. Ali eu peguei, irmãos, eu vou ser sincera com os irmãos, eu tive que beber. Eu bebi, eu me droguei. Eu cheguei na porta do semiaberto quando não conseguia nem ficar de pé. Quem me colocou pra dentro foi os guardas, porque eu tinha que fazer isso, porque senão eu não conseguiria entrar sã lá pra dentro. Voltei novamente para aquele lugar com muita dificuldade. Aí quando chegou no outro dia, irmãos, que eu estava na minha cela assim, aí chegou uma guarda e falou pra mim: Daniele, prepara suas coisas. Aí eu peguei e falei pra guarda assim: novamente eu vou ser transferida para outra cadeia? Ela falou assim: não, você ganhou sua condicional. Nossa, irmãos, eu não acreditei. Na hora eu comecei a chorar, eu ria, eu chorava, eu pulava, eu não acreditava. Condicional é você sair pra rua e você pagar pra justiça o que você está devendo em liberdade. Tinha 3 anos que eu estava preso de ponta a pontas e eu ganhei minha condicional para ficar 2 anos e 4 meses assinando a carteira da condicional todos os dias no fórum. Ali, irmãos, eu me despedi das minhas colegas de cela. Ali eu pedi para elas ficar firmes, que da mesma maneira que eu estava saindo, elas iam sair também. Tudo que eu tinha assim, tinha até coisas boas que eu tinha conquistado ali dentro, eu deixei para elas e pude contemplar e sair dali. Cheguei em casa no dia seguinte, a minha mãe tomou um susto, até chorou, porque tinha um dia que eu tinha voltado, né, da casa dela, do Dia das Mães. No dia seguinte ganhei minha condicional. Ali ela chorou, até pensou que eu tinha fugido da cadeia. Eu falei: não, mãe, eu ganhei minha condicional. E ali eu comecei a vir pro mundo e pagar assim por mês, indo por fora e assinando minha carteira. Mas eu vou falar para os irmãos, ali, irmãos, naquele lugar ali é muito triste. Por isso que hoje em dia assim, eu louvo a Deus e sinto muita vontade assim de visitar as prisões, de levar o evangelho e a palavra do Senhor ali, porque o que eu passei, irmãos, tem muitas pessoas passando. Tinha pessoas ali dentro que estavam ali porque tinha roubado 1 quilo de salsicha, tinha pessoas ali dentro que estavam ali porque era parteira e matou criança, tinha pessoas ali que tinham artigos grandes, coisas grandes e más, como tinha pessoas ali inocentes também. Pude contemplar pessoas que estavam ali dentro por inocência, de estar preso só porque estava junto com fulano ou junto com ciclano. Então, irmãos, com esse testemunho que eu estou dando hoje, eu peço que os queridos ouvintes e aqueles que estão contemplando o que eu estou falando, que estiverem pensando em entrar nessa vida ou estiver, busca o nome do Senhor, busca a salvação do Senhor igual eu busquei. Eu creio, irmãos, que é difícil, eu sei que é difícil, mas os irmãos buscam assim um evangelho, buscam uma igreja, buscam um irmão, conta o seu problema, não se afunda, irmãos, porque o que eu passei, irmãos, eu não desejo para ninguém. É ruim demais e foi muito sofrimento. Ali, a partir daqueles dias que eu saí de condicional, que eu estava em casa, eu cheguei assim no bairro onde eu morava, sofri muitos preconceitos, as pessoas não falavam comigo. Eu chegava muitas vezes no portão das casas das pessoas para conversar com amigos que diziam ser meus amigos. Eles viravam as costas para mim e me deixavam falando sozinho. Muitas pessoas tinham medo de mim, com medo que eu roubasse a casa das pessoas. Eu sofri muito preconceito, eu fui muito maltratada, mas mesmo assim não abaixei minha cabeça, continuei com a minha cabeça erguida. E ali foram se passando os dias, foram se passando os meses, até que um dia meu irmão arrumou um serviço para mim e eu pude pagar minha cadeia inteirinha, 5 anos e 4 meses, irmãos. Aí entrei nesse serviço e assim, quando eu saí, que eu estava na rua, eu já comecei assim, de vez em quando, ir na igreja. Uma vez por mês eu ia na igreja, uma vez por mês eu ia na igreja. Aí meu irmão arrumou esse serviço para mim, irmãos. Eu comecei a trabalhar, era de ajudante de limpeza na Avenida Paulista, um serviço registrado. Graças a Deus, irmãos, era o que eu precisava naquele momento. Comecei a trabalhar, puxaram meu DVC, irmãos. Meu DVC estava limpinho, eu não tinha mais meu nome sujo. Aí eu falava: Senhor, agora, Senhor, eu preciso entrar na tua presença, eu preciso servir ao Senhor. Aí foi aonde eu comecei a conhecer a igreja, o evangelho, comecei a trabalhar, mas mesmo assim, irmãos, quando eu saí para o mundo, eu continuei fumando cigarro, eu ainda continuei usando alguns tipos de drogas e eu ainda continuei bebendo. Um certo dia, irmãos, eu estava numa casa que eu tenho uma colega lá na Gleba, eu comecei a frequentar a casa dessa colega minha. Essa casa assim se reunia muitos jovens assim, né, para conversar, para beber, para se drogar, para jogar baralho, para jogar jogos, sabe? E todos os fins de semana eu estava ali. Às vezes não estava trabalhando, eu estava ali. Até que um dia assim, eu pude contemplar assim uma oração assim da minha casa, eu ouvi uma oração assim no lar, né, no lar doméstico, e foi aonde eu pude ter minha primeira comunhão com Deus, assim, foi aonde eu fui nesse lar, e quem estava ministrando a oração nesse lar, o culto, era o pastor Nadiel. Foi aonde foi a minha primeira vez que eu fui assim no lar, né? E ali eu fiquei naquele culto inteiro, o pastor Nadiel ali orando, né, dando oportunidades. Foi aonde eu pedi pro pastor Nadiel me dar uma oportunidade para me louvar. Eu cheia de brinco na orelha, de batom, de calça
justa, de mini blusa, porque eu usava só roupa culta, eu era só pela misericórdia de Deus, irmãos. E ali o pastor Nadiel me deu aquela oportunidade, eu louvei, me senti muito bem naquele culto. Acabou o culto, eu fui embora para casa e o pastor ali: volte mais vezes, Daniele, começa a ir para a igreja. O pastor sempre me dando uma palavra, sempre me dando uma palavra. Ali eu voltava para casa, ou às vezes no mesmo dia eu ia beber, eu ia me drogar, sabe? Saía da oração e ia para aquela casa me drogar, beber e ficar ali. Quando se passava mais ou menos umas 2 semanas, novamente o culto no lar, eu ia ali, irmãos, e a mesma coisa, pedia oportunidade para o pastor, ouvia a palavra, assim, chorava ali nos pés do Senhor, mas continuava fazendo a mesma coisa. Até que um certo dia o pastor Nadiel abriu a igreja, né? Que é o nosso ministério hoje em dia, o Ministério Matelf, onde eu estou até hoje. Ali eu comecei a visitar a igreja, e mesmo ali, irmãos, na igreja ali, eu pedi oportunidade para o pastor me dava oportunidade, eu ia lá na frente, eu louvava o nome do Senhor Jesus do jeito que eu estava. Eu posso falar para os irmãos assim, contemplar, que eu creio que foi Deus que colocou o pastor Nadiel e a missionária Mazé nos meus caminhos, porque eles são meus pais em Cristo, e eu os amo demais, porque foi através deles, irmãos, que eu conheci o Evangelho, foi através deles que eu ganhei a salvação, foi através deles assim que eu conheci o caminho do Senhor Jesus e que eu fui abençoada. Ali comecei a ir para os cultos, ali comecei a ficar na presença de Deus, sempre tendo oportunidade que eu pedia para o pastor e ele me dava. Às vezes chegava ali chorando, caindo ali, o pastor me dava uma palavra, o pastor falava comigo, e ali eu fui indo. Até que um dia, irmãos, eu voltei para aquela casa que eu falei que eu bebia muito, que eu me drogava, e um dia no meio de uma festa assim, eu peguei e conheci o meu esposo, o André, que ele era desviado também dos caminhos do Senhor, né? Ali nós começamos a ficar juntos, passou-se os dias, nós começamos a namorar. Quando me deparei por mim, eu e o André estávamos namorando. E eu já estava indo para os cultos no lar e de vez em quando na igreja. Um dia, irmãos, eu estava ali naquela casa ali e algo me tocou muito forte. Eu estava bebendo, irmãos, eu estava fumando, me drogando, e eu saí dali, pedi licença para os irmãos e falei que ia para a igreja. Nesse dia eu fui para a igreja, aí prestei muita atenção na pregação, prestei muita atenção nos louvores, na palavra, tudo que dizia na igreja, irmãos, a palavra, os louvores serviu para mim. Naquele dia ali eu só esperei pelo apelo do pastor no final do culto, quando ele pegou e me perguntou se tinha alguma alma que queria aceitar Jesus como salvador da sua alma. Ali mesmo, irmãos, eu levantei a mão e aceitei Jesus como salvador da minha alma. Graças a Deus eu louvo o Senhor Jesus hoje em dia, porque eu não fui para a igreja pela dor, eu fui pelo amor, mas eu fui, irmãos, já cansada de sofrer nesse mundo. Ali, a partir daquele dia ali, eu comecei a entregar minha vida ao Senhor, mas mesmo assim eu ainda estava no mundo, assim, vestindo calça, vestindo brinco, e o pastor conversando, o pastor assim, sempre com uma palavra de amor, com uma palavra de carinho, sempre ali me orientando. Ali, irmãos, foi passando os dias e eu pude contemplar a mudança de Deus na minha vida. Aos poucos eu fui largando brinco, aos poucos eu fui largando batom, eu fui largando pintura. Quando eu me deparei comigo, eu estava nas costureiras com todas as minhas calças fazendo saia. Hoje em dia, irmãos, eu louvo ao Senhor Jesus, e ele foi misericordioso comigo, que hoje em dia, graças a Deus, eu não sinto vontade de vestir uma calça, não sinto vontade de vestir uma saia. Pelo contrário, irmãos, cada dia que passa eu quero que Deus venha preparar mais e mais vestes para mim, do jeito que eu estou me vestindo. E eu creio que a obra que Deus fez na minha vida foi muito grande, e graças a Deus, assim, eu agradeço principalmente a Deus, e em segundo lugar o pastor Nadiel. E ali eu fiquei, irmãos, na igreja ali, com o amor do pastor, o pastor sempre me incentivando, o pastor sempre do meu lado, até que o André, comecei a trazer o André, o meu esposo, para a igreja também, né? Aí ele começou a vir para a igreja, e ali ele começou a congregar no mesmo ministério que eu estava congregando, irmãos. Nossa, que ele não queria felicidade maior do que aquela felicidade. Ali eu pude contemplar com o André ali a grandeza, né, que Deus tinha feito na minha vida, tudo que o Senhor tinha contemplado no meu viver. E ali o meu esposo começou a estar no cultos comigo, todos os cultos, começou a ir para a igreja. Nós começamos a largar aquela casa que a gente estava indo, nós começamos a largar aquelas amizades que a gente via que não era boa para a gente. E ali o pastor sempre nos incentivando, fazendo visita nos nossos lares. Quando nos deparamos conosco, nós estávamos conversando com o pastor sobre o nosso casamento, irmão, sobre o nosso batismo. Ao passar de dias, foi coisas assim rápidas. A obra que Deus fez na minha vida foi obra assim em questão de segundos. Conversando com o pastor
pastor, nós marcamos o dia do casamento, o pastor nos levou no cartório, assim, foi nossa testemunha, o pastor incentivou, nós casamos, o pastor nos casou ali na igreja, nós tivemos um casamento abençoado, irmãos. Eu nunca vi casamento tão abençoado pela glória e honra do Senhor Jesus, que tudo foi pela glória dele. Eu não precisei comprar um garfo e uma colher, tudo o Senhor me concedeu, desde o armário até a geladeira, desde a casa, irmãos. No meu casamento, irmãos, eu tive tantas bênçãos que eu estava dentro de casa, as pessoas batiam na porta para me ajudar. Meu casamento lotou a rua, irmãos. Eu entrei no mistério, foi uma unção tremenda, a igreja lotou, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor Jesus. Deus fez uma obra tremenda na minha vida. Depois do meu casamento, eu pude contemplar ali, o pastor preparou o batismo nas águas, fui batizada nas águas, graças a Deus. Depois do batismo nas águas, fui batizada com o Espírito Santo. Eu louvo ao Senhor Jesus hoje em dia, porque cada dia que eu estou nos pés do Senhor, coloco meus joelhos no chão e falo com o Senhor, e eu agradeço, porque, irmãos, eu não estou aqui porque eu sou bonita, eu não estou aqui porque eu passei por todo esse sofrimento, eu estou aqui pela glória e honra do Senhor Jesus, e porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu louvo a Deus pela minha vida, cada dia e cada noite eu agradeço ao Senhor. Eu, irmãos, eu pesava 43 quilos, eu tenho 1,74 m, eu pesava 43 quilos, hoje eu tenho 1,74 m e eu peso 83 quilos, eu engordei. Aonde eu coloco as plantas dos meus pés, aonde eu converso com as pessoas veem a diferença em minha vida, as pessoas veem o brilho no meu olhar. Hoje eu sou feliz, eu posso contemplar tudo que o Senhor fez na minha vida. Então eu louvo a Deus muito pelo ministério que eu estou, que é o Ministério Assembleia de Deus Matelf. Eu louvo a Deus pela vida da missionária Mazé, eu louvo a Deus pela vida do pastor Nadiel, e eu creio, irmãos, eu tenho certeza que eu nunca sairei dos pés do Senhor e nunca sairei desse ministério, porque foi o ministério que me abençoou, foi o ministério que me recebeu do jeito que eu estava, e foi o ministério que em todos os momentos esteve do meu lado. Muitas vezes, irmãos, eu me enfraquecia, muitas vezes assim as provações, as tempestades eram muito grandes, eu desanimava assim, pensava até em sair dos caminhos do Senhor, mas ali estava o pastor Nadiel a me levantar, ali estava o pastor Nadiel a contemplar o meu sofrimento, a me dar uma palavra de sabedoria, e ali ele conseguia me levantar pela honra e glória do Senhor Jesus, e eu voltava para os pés do Senhor Jesus também. Então hoje eu creio, se eu estou aqui, irmãos, contando para ti, contando para todos aqueles que estão me escutando, meu testemunho, é porque eu creio que Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. Você que está aí do outro lado, eu faço um apelo agora para ti. Você que está aí do outro lado, irmão, que está passando pelo mesmo processo que eu passei, você que está aí atrás das grades, você que está aí se drogando, você que está aí fazendo coisas que não é do bem, que não é do agrado, irmãos, eu falo para ti, faça a mesma coisa que eu fiz. Busca uma igreja, busca um irmão, busca uma oração, busca uma palavra de conforto, que eu creio que Deus tem para te dar. A mesma obra que o Senhor fez na minha vida, o Senhor pode fazer na sua também, porque eu creio que se Deus fez isso na minha vida, é porque grande obra Ele tem para mim, e eu agradeço Ele todos os dias da minha vida, porque eu falo para o Senhor, às vezes eu me deparo assim, me olho no espelho e falo: Senhor, como o Senhor pode me perdoar com tantas coisas ruins e más que eu já fiz na vida? Como o Senhor pode assim me sustentar, me levantar, me enxergar com tantas coisas assim que eu fiz para ti, Senhor, errada? Mas eu creio que o nosso Deus, a partir do momento que nós abrimos nosso coração e entregamos nossos pecados, nossa vida, nossa alma para o Senhor, e somos obedientes à sua palavra, o seu evangelho, o Senhor nos abençoa cada dia mais. Pedindo para os irmãos e todos aqueles que estão me ouvindo, todo o sofrimento que eu passei, toda a angústia que eu passei, eu não quero que vocês passem, que você passe agora, você que está me ouvindo. Que esse testemunho sirva para sua edificação e sirva para você também, porque é muito triste, irmãos, é muito triste a gente ter que sofrer ali, porque o que eu passei, hoje em dia, se eu estou aqui, é porque é pela glória e honra do Senhor Jesus, que muitas vezes eu me deparei com a morte, muitas vezes eu olhava assim para o Senhor e falava: Senhor, de hoje eu não passo, hoje é o final, hoje é meu fim, e ali o Senhor estava segurando nas minhas mãos, mesmo
mesmo nas horas ruins, o Senhor não esqueceu de mim. E hoje em dia eu sou salva, graças a Deus, pelo sangue do Senhor Jesus. Então eu peço para ti que está me escutando, ouça o meu apelo, entregue a sua vida no nome do Senhor Jesus, que eu creio que o Senhor vai te abençoar pela glória e honra do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pelas libertações que o Senhor tem dado na minha vida, irmãos. Um dia, lembro como se fosse hoje, eu cheguei na igreja, muito cansada, muito abatida, porque eu fumava muito. E eu cheguei ali aos pés do pastor e conversando com o pastor, eu falei, pastor, me ajuda, que eu gostaria muito de parar de fumar, só que eu não estou tendo força, eu não estou conseguindo parar de fumar. E ali o pastor olhou para mim e me desafiou e falou, você crê em Deus, você quer ser salva, você vai chegar em casa hoje, vai amassar todo esse maço de cigarro e vai molhar ele em nome do Senhor Jesus e nunca mais vai fumar. Ali, irmãos, eu fiz aquele propósito com Deus, eu saí da igreja e fui para casa. Quando chegou em casa eu peguei o maço de cigarro, porque, irmãos, o maço de cigarro estava no meu bolso quando eu estava falando com o pastor. Quando eu cheguei em casa eu tirei o maço de cigarro do bolso, peguei, fiz igual o pastor falou, molhei, amassei ele e, irmãos, pela glória e honra do Senhor Jesus, até hoje, irmãos, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Isso já vai fazer 2 anos que estou liberta pela glória e honra do Senhor Jesus. Hoje eu agradeço a Deus por cada bênção que Ele tem me dado, cada libertação, porque cada dia que passa as bênçãos vêm chegando mais ainda em minha vida. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do esposo maravilhoso que Ele pôs no meu caminho. Meu esposo, como eu disse para os irmãos, é evangelho, faz a mesma caminhada comigo, trabalha na obra juntamente comigo. Cada dia que passa, o amor dele, o meu amor aumenta mais ainda, principalmente o nosso amor em Cristo. Então eu louvo muito a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pela vida do meu filho Nicolas, que tem 4 anos. Cada dia que passa ele é mais bênção na casa do Senhor, e eu creio que do mesmo jeito que ele está crescendo no evangelho, ele vai ser mais abençoado ainda, que ele vai seguir os passos do Senhor juntamente comigo e com seu pai. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelo meu lar, porque cada dia que passa as bênçãos são manifestadas ali. Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria agora de estar fazendo uma oração com os irmãos, dando finalidade a esse testemunho que eu contei. Aleluia, glória a Deus. Peço que os irmãos venham fechar os olhos juntamente comigo, e venham falar com o Senhor assim. Peço que os irmãos também estejam orando comigo, porque eu também preciso muito de oração. Que os irmãos orem por mim, orem pelo meu esposo, orem pelo meu filho. E mais uma vez eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Nadiel, a missionária Mazé, a igreja, e agradeço a todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai querido, eu elevo meus pensamentos a Ti, levanto minhas mãos, Te agradecendo, Senhor, por eu poder estar aqui agora contando o meu testemunho. Eu Te agradeço pela minha vida, eu Te agradeço por cada dia, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias. Eu Te agradeço, Senhor, pelos momentos de dificuldades. Eu Te agradeço pelos momentos de tempestades e tribulações. Eu Te agradeço, Senhor, por cada dia e cada instante da minha vida. Eu Te agradeço, Senhor, pelo meu ministério. Eu Te agradeço, Senhor, por cada irmão, cada irmã. Eu Te agradeço por cada vida, Senhor, e eu louvo ao Senhor a cada dia pela obra que o Senhor tem feito na minha vida. Nesse momento, Senhor, eu Te entrego cada vida que esteja necessitando de Ti, Pai. Eu Te entrego cada vida. Eu peço que o Senhor vai de encontro agora às cadeias, às prisões, os distritos, as penitenciárias, os semiabertos, Pai amado. Entre com providências, porque ali, Senhor, só Ti mesmo para nos abençoar, para nos aliviar, porque tudo que eu passei ali, Senhor, eu creio, Senhor, que hoje eu posso glorificar, porque o Senhor entrou na minha vida e me salvou. Então, nesta oração, eu peço que os irmãos levantem suas mãos para o céu e agradeça a Deus a cada dia pelos irmãos estar com saúde, estar podendo glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor e o Santo Deus de Israel a cada instante da minha vida, pela minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.